Bom dia, bom dia. Bom dia, gente, bom dia. Leve a fé, choverei o que eu leve a verdade, desespero que eu leve. Bom dia, Dalva, bom dia. Bom dia. Respira, vai sentindo a letra da música entrando no seu coração, porque é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. E é mudando, morrendo significa mudando, mudando a sua forma de pensar, mudando, porque fazemos tudo com a consciência que temos no aqui e no agora. E se algo que aconteceu lá atrás, que você fez e hoje você se arrepende, é um morrer para nascer novamente. Porque aí você, quando fez o que fez lá, fez com a consciência que você tinha naquela época. E com aquela consciência, a partir do momento que você tem um autoconhecimento, que você tem autocura, é um morrer para nascer. Então, é morrer para nascer eternamente. E quando eu morro para nascer novamente, é um perdão que eu dou a mim mesma. Qual é a situação que você imagina ou se lembra hoje que você pode se perdoar? Respire e sinta, instrumento de vossa paz. Que eu seja um instrumento aqui na terra, que eu possa cumprir a minha missão. E onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Mas que eu leve a união. Respire, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, porque a fé nos tira da dúvida. Bom dia, Tânia. Bom dia, Tânia. Bom dia. Bom dia, Demétrios. Bom dia. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. E o Mestre, ele vive dentro de mim. Então, se o Mestre vive dentro de mim, se eu sou uma filha do Criador, se eu sou filho do Criador, eu tenho todas essas qualidades dentro de mim. E eu posso sim mudar, amar para ser amado, porque é só assim que nós vamos ser amados, quando nos amamos. E é quando eu me perdoo que eu sou perdoada e que eu perdoo o outro. E é morrendo que se vive para a vida eterna. E o morrer é você decidir mudar. Decida ser uma nova pessoa. Decida ser um novo ser humano. E assim você vai sentindo o seu eu, sentindo o seu sentir, o amor que você tem por você, se conectando com a essência, com a fonte, porque nós estamos desconectados da fonte.
estamos desconectados do nosso Criador, daquele que você acredita. Quando nos conectamos com o nosso pai, com a nossa mãe, que nos trouxe a vida, o nosso pai biológico, a nossa mãe biológica, quando você se conecta com esse pai, com essa mãe, agradecendo pela vida e tomando essa vida, que você vai estar na vida e que você vai poder também agradecer e se conectar à fonte. Você só se conecta à fonte quando você se conecta ao seu pai e à sua mãe. Quando eu digo sim ao meu pai, quando eu digo sim à minha mãe biológica, aí eu me conecto com a fonte, porque foi a fonte, foi Deus, foi o Criador, foi em quem você tem fé, que permitiu que você nascesse desse pai e dessa mãe. E se você nasceu desse pai e dessa mãe, você tem aqui uma missão. E você tem algo para deixar aqui. E o que você vai deixar aqui? É tudo a sua caminhada. É a sua caminhada. A sua caminhada que é a sua missão. E quando você não está conectada com a fonte, você talvez não consiga cumprir a sua missão. E se você não consegue cumprir a sua missão, é aquele momento que você está em conflito. Em conflito, se você não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, se você compra ou se você vende, se você casa ou se você separa, se você continua nesse emprego ou não. E quando você tem dúvida, é porque você não está conectada à fonte. É porque você não agradece a vida que você recebeu do seu pai e da sua mãe. Porque foi o Criador que permitiu que você nascesse desse pai e dessa mãe. Independente da sua história, independente de quem é o seu pai e a sua mãe. Você pode sim tomar a vida e deixar com o pai o que é dele, para que ele resolva. Porque assim como você tem uma missão aqui, o seu pai também. E aquilo que você não concorda que a sua mãe faz, que a sua mãe hoje faz e você não gosta, ou que você quer que ela faça diferente, ela também tem uma missão. E a partir do momento que você interfere na missão de alguém, a sua vida entra em conflito. É onde a nossa alma grita e diz: não é aqui seu lugar. E aí começam as brigas, a escassez, a doença, os conflitos, o divórcio, a separação, as agressões com um filho. E muitas vezes não sabemos nem porquê. E aí ficamos perguntando a Deus: por que comigo? Por que comigo? Por que tem que ser comigo? Se eu sou uma pessoa correta, eu faço tudo certinho, eu quero ajudar minha mãe e meu pai. Ali já é um dos motivos, porque pai e mãe só podemos ajudar quando eles pedem, porque somos pequenos. Podemos ajudar nossos pais, sim, sempre, na humildade de filha, na humildade de filho. Bom dia para você que está aqui comigo. Hoje o campo tá forte, gente. Hoje o campo tá forte. Então, bom dia Vanilda, Rosane, terapeuta Laura Ramos. Bom dia, querida. Bom dia, Ana Maria, Franciane. Bom, gente, hoje tem muita gente para dar bom dia. Então, bom dia para todos aí, né? Bom dia 8316357, ó. Aí tem algo aí nesses números todos, né? Então, para você que está aqui, compartilhe essa live, clique aqui
no aviãozinho, chame suas amigas, chame seus amigos, aqueles que estão, principalmente aqueles hoje que estão em conflitos com sua sogra, né? Homem geralmente não tem conflito com sogra, vocês já perceberam? Mas nós mulheres também não, né? Imagina que nós mulheres vamos ter conflitos com a nossa sogra, não é mesmo? Conte aqui pra mim, você tem conflito com a sogra? Ah, mas é que a minha sogra, Sandra, ela é muito difícil, né? Ah, é que a minha sogra, ela quer chegar aqui na minha casa e ela que manda em tudo e eu não consigo. Então, realmente, eu tenho dificuldade com a minha sogra. E se você tem agora aquela amiga, aquela vizinha que tem conflito com a sogra e tá sempre na tua casa ou te ligando e desabafando, falando tudo o que a sogra fez, envia essa live para ela agora e fala para ela, olha, nesse momento nós vamos falar sobre relacionamento com a sogra. E aí convide tuas amigas. E quem trouxe o cafezinho, gente? Você trouxe teu café, chimarrão? Eu sei que tem gente aí que tá trazendo chimarrão, né? Para ficar ouvindo minhas lives, tomando chimarrão. E eu digo assim, ó, aqui não é live mais, tá? Aqui já é uma aula, né? Já é uma aula. E aí, quem tem conflito com a sogra, coloca aqui para mim. Ou coloca que você se dá super bem com a sua sogra. Como que tá aí na tua casa? Ou você que já namorou e teve conflitos com a sogra e de repente vai começar a namorar de novo e vai atrair o mesmo tipo de sogra, né? Porque nós atraímos aonde está a nossa energia, sabia? Então, oi Rose, me conta aí como é que tá a sua situação com sua sogra. Olha, tem também assim, ó, eu me dou muito bem com a minha sogra, sabe? Nossa, a gente se dá tão bem, né? Eu vou contar aqui, né, a minha história, que quando eu conheci a constelação familiar, eu participei de muitas palestras, né, com relacionamento com a sogra, porque aí lá a gente faz constelação, a gente coloca no campo, a gente reverencia, a gente olha onde que a gente está vinculada, por que que a gente está fazendo isso e tal. E aí quando eu conheci a constelação, eu falei para minha mestre, né, eu falei, olha, eu não tenho problema com sogra, eu me dou super bem com a minha sogra. Aí ela olhou para mim e disse, quem não toma a mãe se dá muito bem com a sogra. Gente, aquilo foi assim, ó, pá, né? Quem não se dá bem com a mãe, coloca a sogra no lugar. Então, nós temos aqui duas questões, né? Uma é eu me dar muito bem com a minha sogra e a outra é a gente não se dá bem de jeito nenhum, né? E aí também pode ter a ver com a mãe também. Pode ser que não também, né? Tudo depende de família para família, situação para situação, depende de crenças, cada um tem sua crença, cada um tem sua família, cada um tem a sua cultura, cada um está no seu nível de aprendizado. Então, pode ter a ver com a mãe, sim, como pode não, né? E no meu caso tinha, porque eu sempre, nunca briguei com a minha mãe, nada, mas eu não concordava com as coisas que ela fazia com meu pai. Então aí já é um conflito interno dentro da gente, porque a gente inconsciente tá lá querendo substituir essa mãe, né? E aí a sogra, como que olhamos dentro da visão sistêmica para a sogra? Primeiro eu preciso tomar minha mãe do jeito que ela é, porque a minha sogra não é minha mãe. Então, quando eu fico muito amiguinha demais da minha sogra, não é para ser também que, não pode ser amiga da sogra. Claro que pode, né, gente? Claro que pode, e é o que a gente merece, se dar bem com todas as pessoas, não é mesmo? Lá, Ana Maria, eu tive problema de relacionamento com a minha sogra, hoje não tenho problemas com ela, aprendi a conviver.
a gente vai aprendendo a conviver, né, Ana Maria? E só que tem que ver, muitas vezes a gente vai aprender a conviver, mas estamos sempre pisando em ovos, né? Para não discutir, para não brigar. E quando nós aprendemos dentro da visão sistêmica que eu tenho a minha mãe, né? E esta é a mãe do meu marido, e eu olho para ela como mãe do meu marido, como vó dos meus netos, né? Ah, Sandra, mas eu já olho assim. Sim, já olha. Só que muitas vezes as mulheres, nós mulheres não, né? Imagina, nós mulheres, claro que não, né? Só que é total, né? Porque muitas vezes nos colocamos de mulher, de mãe do nosso marido. Nos colocamos de mãe, queremos cuidar dele. E aquela sogra, ela é uma coruja, né? Aquele filho é dela. Aquele filho nasceu do ventre dela. Aquele filho ela criou com o maior amor do mundo, né? Todos nós criamos todos os filhos com o maior amor do mundo. E só que aquele é o filhinho dela, o filhinho do coração. Aquele filhinho que ela tem ciúmes, aquele filhinho que ela quer cuidar, aquele filhinho que está cuidando mais da mãe do que da esposa, né? E aí nós nos colocamos nessa força. É uma força de querer trazer esse homem, de querer mostrar para essa sogra, de querer fazer. E aí começam os conflitos com a sogra. Os conflitos com a sogra é quando muitas vezes nos colocamos lá nesse lugar. E quando colocamos, tem muitas situações também que quando nos colocamos nesse lugar, a sogra também vem e começa a tomar conta de tudo. Toma conta da nossa casa, toma conta do nosso filho, toma conta a forma de fazer comida. Não é desse jeito, não se faz arroz com água quente, menina. Se faz arroz com água fria. Mas eu aprendi a fazer arroz com água quente com a minha mãe. Não, mas o meu filhinho come arroz com água fria, porque senão o arroz fica tudo grudado. E essa pessoa começa a dar ordem na sua casa. E isso começa a te deixar muito nervosa. E muitas vezes isso também acontece com a nossa mãe, né? Porque a nossa mãe também chega na nossa casa querendo dar ordem na nossa casa. E muitas vezes deixamos por amor. E quando uma sogra está perto, ou uma mãe, que é a sogra daí do meu marido, porque aqui nós estamos falando da sogra do marido, que é sua mãe, e da sogra do seu marido, que é sua mãe, e da sua sogra, que é o marido é mãe do seu marido, né? Ou vice-versa. Mas vocês entenderam. E aí o que acontece? Quando essa pessoa está muito perto, ela começa a dar muitas ordens. E ela quer que faça do jeito dela, porque ela aprendeu daquele jeito. E ela é matriarca, né? E muitas vezes a gente começa a fazer do jeito da sogra, para que ela não fique irritada. Então, uma das coisas que eu me lembro muito bem, lá, né, no meu casamento, que a minha mãe chegava e dizia assim: essa televisão não ficou boa aqui. O lugar dessa televisão não é aqui. Eu vou ajudar você a pôr ali. Eu dizia: mãe, mas eu gosto aqui. Minha mãe, que é sogra do meu marido, né? Aí, não ficou, vou ajudar você a colocar essa TV aqui. Ela ia na minha casa e aí mudava-se o móvel, né? Da TV, porque a TV ali para ela não era boa, era aqui. E aí, quando ela ia embora, como que eu tinha que fazer para pôr a TV no lugar de volta? Chamar a vizinha, né? Antes que o meu marido chegasse. E aí, aonde é que a Sandra estava? Vocês sabem? Na criança ferida que precisa ser amada. Porque se a TV ali para minha mãe deixava ela triste,
Se eu colocasse a TV onde ela queria, ela ia me amar. Então eu não cresci, eu não sou adulta. Eu sou criança com idade adulta. Então eu estou lá com meus 20 anos, mas obedecendo a mãe, porque fomos condicionados. E aí, quando ela saía, eu colocava a TV no lugar. Por quê? Porque eu também queria ser amada pelo meu marido. Porque ele não podia saber que ela teve ali e mudou a TV. Porque senão dava briga entre eu e ele. Porque eu não podia deixar minha mãe mexer na TV, porque ela não era a dona da minha casa. A dona da minha casa sou eu. Então, uma vez ela veio, mudou. Quando ele chegou, viu mudado, eu falei, não, minha mãe pediu, agora a gente pode pôr aqui. Ele falou, mas a dona da casa é você. Só vamos parar de ter conflitos com a nossa sogra, com a nossa mãe, quando nós crescemos e assumimos a nossa casa. E precisamos xingar, brigar e falar, aqui é minha casa, você não se mete aqui, sogra, porque aqui é minha casa. Não, a gente pode falar, olha, ele vai continuar sendo seu filho, né? Esse homem, ele é seu filho, mas agora ele é um homem que provê a casa. Nós somos adultos e aqui é a nossa casa. E a TV eu gosto ali. Então, mamãe, eu sinto muito se você gosta da TV aqui. Mas aqui é a minha casa, do meu marido, eu cresci, eu sou adulta e agora aqui é minha casa. Na sua casa, você coloca a senhora, eu sempre chamei minha mãe de senhora, né? Nunca eu consegui chamar minha mãe de você. E os meus 2 irmãos mais novos que eu, porque eu sou a mais velha, eles sempre chamaram a minha mãe e meu pai de você. E eu nunca consegui. Então, aqui, mãe, não é a sua casa, é a minha. Lá na sua casa, a senhora que coloca onde a senhora quiser as suas coisas. E eu também não vou interferir na casa da minha mãe e nem na casa da minha sogra. Porque é isso que dá conflitos, brigas, discórdias, brigas que chegam a ser brigas feias, né? Porque acaba não se visitando, não vendo mais, não conversando mais, porque não estamos no nosso lugar. Quando eu dou o lugar da minha sogra para ela, porque ela é a mãe do meu cônjuge, do meu marido, da minha esposa, né? Ela é a mãe. Quando eu dou lugar e entendo que essa mulher gestou, que essa mulher cuidou, ou que essa mulher gestou e doou, ou que essa mulher gestou e bateu, aí olha só, vem um marido e começa a falar muito da mãe, né? O nosso marido vem e começa, porque minha mãe me batia, porque minha mãe era estúpida, porque minha mãe fazia isso, porque minha mãe fazia aquilo, e a esposa começa a tomar as dores do marido, começa a tomar as dores e fazer vínculo com esse marido, e começa a ir para o dó do marido. Quando isso acontece, a sogra, eu começo a pegar uma versão pela minha sogra e vou pro dó do meu marido, né? Aí eu começo a ver um homem fraco e começo a ver uma mulher que eu posso me dar bem com ela hoje. Nossa, Sandra, eu me dou bem com a minha sogra hoje, mas sabe que ela foi muito ruim pro meu marido, ela bateu muito nele. Aí você realmente concorda com a sogra? Não. Você pensa que está concordando com a sogra, mas não tá. Por quê? Porque está julgando o que ela fez. Está julgando como ela criou. E ela fez com a consciência que ela tinha na época. Porque se ela bateu nesse homem, que não é o correto, a gente sabe, mas ela bateu para que ele fosse um bom homem. Ela bateu
para que ele fosse um bom homem. E era o aprendizado que as pessoas tinham lá atrás. Que se eu bater, ele não vai ser ladrão, ele não vai ser bandido, ele não vai ser alcoólatra, ele não vai ser... E hoje aprendemos que tudo isso tem que trazer para a terapia. Porque foram as pessoas que mais apanharam, que precisam de terapia hoje. A pessoa que apanha, ela aprende a bater, né? Então, essas pessoas que mais precisam de terapia são as que mais apanharam. Agora, julgar a sogra não resolve. É dizer para ele, você teve a mãe certa. Agora vamos para o adulto e tratar o que... a pergunta que eu sempre faço aqui, ó. O que é que você vai fazer do que fizeram de você? É se olhar, é me curar, é ir para o autoconhecimento. E a partir do momento que eu me curo, que eu vou para esse autoconhecimento, o que acontece? Eu levo isso para os meus filhos. Porque quando eu não tenho um bom relacionamento com a minha sogra, os meus filhos carregam a minha dor. Por quê? Porque ela é vó dos meus filhos. O sangue dela, as emoções dela está dentro dos meus filhos. E quando eu não concordo com a sogra que eu tenho, inconsciente os meus filhos dizem, mamãe, por amor ao meu pai, eu vou me vincular, vou repetir, vou fazer a mesma história da minha avó. Porque você vai aprender a amá-la em mim. Isso é constelação familiar. Isso é amor. É amor, é inclusão, é hierarquia e é equilíbrio. E quando você não olha para sua sogra, quem vai olhar é o seu filho, a sua filha. Porque ela vai entrar numa compensação sistêmica. Tá vendo, gente? Como as minhas lives não são mais lives, elas são aula, né? Agora, vir para a aula às quintas-feiras, todas as quintas-feiras online, numa sala fechada, você vai olhar para o seu tema, o seu emaranhado. Porque aqui você traz só para a mente, você está só aprendendo. E só aprendendo é a técnica, né? Agora, o constelar, o olhar para a minha situação, o porquê eu excluo essa sogra, o porquê, porque ela bateu demais no meu marido, porque ela manda na minha casa, porque ela quer comandar os meus filhos. Ela chega na minha casa, ela faz comida, eu não quero dar chocolate para os meus filhos e ela traz uma caixa de chocolate. Como que eu lido com isso? E todas as quintas-feiras, online, tem a nossa turma fechada, para que a gente aprenda a lidar com isso. Como que eu vou lidar com esses sentimentos que estão dentro de mim e que me coloca nesse conflito, nesse emaranhado? Porque, na verdade, é um sentimento, né? E é o que eu sempre disse quando eu aprendi constelação. A gente pode ir aonde a gente for, que você fala assim, eu briguei com meu irmão. Aí a pessoa fala assim, você tem que fazer as pazes com o teu irmão. Eu briguei com a minha sogra. Ah, mas você precisa fazer as pazes com a tua sogra, ela é mãe do seu marido. Ai, mas eu briguei com meu filho e agora eu tô triste. Gente, alguém chegar para você e falar, você precisa fazer as pazes com a sua sogra? E eu pensava assim, como? É fácil falar, né? Eu quero ver fazer. Porque é sentimento, tá dentro de mim. A briga, o conflito que eu tive com o meu irmão, com a minha irmã. Como que eu vou olhar para isso?
ou esse conflito que você teve com a sogra. E é uma questão de sentimento. Então, como que a gente faz? E quando eu conheci a constelação familiar, eu pensei, nossa, agora dá para olhar para esse conflito. Porque aí você vai olhar para os teus sentimentos. Não sou eu que vou dizer, você tem que fazer as pazes com o teu irmão, que você já imaginou. Que nem eu fui numa palestra, uma vez, parou aqui, eu fui em uma palestra uma vez, e a pessoa disse assim, você tem que fazer as pazes com o teu irmão, porque depois ele morre, aí você vai ficar para sempre lá. E a mesma da sogra, gente, só muda o exemplo, mas eu pensei assim, tá, e daí como que a gente faz as pazes com o irmão? E lá faz as pazes, ok, que nem, eu tinha bastante problema, ela escreveu ali, com a minha sogra, hoje eu aprendi a conviver, ok, mas e o sentimento? Aquele ranço, aquela agonia, aquela coisa, nossa, ela vai vir aqui hoje, e aí como que eu vou, não, tá tudo certo, vou fazer tudo jeito aqui, porque eu aprendi a conviver, então eu vou fazer aqui, vou pôr a televisão aqui, né, gente, onde minha mãe queria, quando ela for embora, eu ponho de volta no lugar, eu aprendo a conviver, mas isso me faz mal, porque se torna um peso, aí começa a doer a coluna, começa a doer o joelho, começa a doer o ombro, começo a ficar doente, começo a ter psoríase, né? E eu não sei por quê. Porque não resolveu o sentimento. Aprendeu, sabe que a sogra faz parte, mas isso você já sabia, sabe que ela é vó dos seus filhos, isso você também sabia. Sabe que ela é mãe do seu marido, você também sabia. Então, não tô te contando nenhuma novidade. Mas o que muda é o que a gente sente. E o que a gente sente é algo que a constelação tem resposta, né? É dentro da constelação que nós podemos trazer o nosso tema. É dentro da constelação que nós trazemos o nosso tema e podemos olhar para esse conflito. E aprender. Só que ouvir a live, você vai aprender muito, vai mudar sua vida, vai mudar seus sentimentos, também vai, porque você já está fazendo algo, e a partir do momento que se traz para o consciente, que você muda o seu pensamento, o mundo à sua volta muda, porque é energia não tem porta, não tem janela. Agora, mudar o olhar para a sogra é realmente vir para o autoconhecimento, fazer a constelação, participar todas as semanas do grupo de estudo. Por quê? Se for comigo, ok. Se não for comigo, faz com outra pessoa, não tem problema. Mas não deixe de fazer, sabe por quê? Porque a gente tem uma alma. E essa alma, ela vai lá e se vincula de novo. Quando você vê, você está fazendo de novo. Quando você vê, você está emaranhado de novo. Por quê? Porque nós somos teimosos. Porque ser humano, a gente vai lá e faz de novo. A gente desconecta de novo. Porque o dia a dia a gente entra de novo na matriz. E aí podemos sim estar estudando e aprendendo sobre tudo isso. Então você está querendo dizer que a gente não para nunca mais estudar? Às vezes a gente dá uma descansada e depois a gente volta. É um aprendizado, gente. Fez sentido para você? Me conta. Quero convidar você para participar do workshop de relacionamento que vai ser online, para que você possa olhar para a energia do relacionamento, dia 27 às 19h30. Também para quem é de Itajaí, tem o workshop presencial que vai ser dia 24, para você também olhar para a energia do relacionamento. Você pode ter um relacionamento ou não. Lá também vamos olhar
para essa energia da sogra, que muitas vezes não tem a ver com você, a discussão com a sogra, e sim com a sua mãe. Porque como foi a vida da sua mãe com a sogra dela, que é a sua avó? Já pensou nisso? E se somos repetições de padrões para poder pertencer ao nosso sistema, muitas vezes você está repetindo o sistema da mãe e não o seu, tá? Então, dia 22, inicia a mentoria presencial aqui em Itajaí, que você vai poder olhar para todos os temas, tem com direito a constelar. Dia 24, online, workshop do relacionamento. E dia 24 presencial e dia 27 online, tá? Fora as rodas que temos todas as quartas-feiras aqui em Itajaí, a roda de constelação. Tá bom, gente? E também vai lá no canal do YouTube e assiste essas aulas, esses vídeos que fica lá no YouTube gravada. Não fica aqui no Instagram mais. Elas estão lá no YouTube, então vai lá, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e comente lá, porque aqui eu estou te dando o meu melhor. E como que você pode me dar o seu melhor? Compartilhando o meu YouTube, compartilhando a live, colocando coraçãozinho e foguinho, né? Dando seu like lá no YouTube. É assim que você ajuda e doa para as pessoas que estão aqui do outro lado, para todas as pessoas que estão dispondo do seu tempo, do seu aprendizado, para trazer aqui para você. E assim você faz uma troca, que é o equilíbrio, né? Do dar e receber. Certo, gente? É isso. Espero que tenha feito muito sentido para vocês sobre a sogra e que realmente a gente possa ir para o adulto e que a gente possa falar, que você, né, vá para o seu adulto e que você possa falar para a sua sogra. Sogra, gratidão pelo homem, pela esposa, pelo marido que você me deu, né? Agora fazemos a nossa família. Você pertence para sempre e esse lugar é seu. Porque aqui eu sou a mulher, a esposa e você é a mãe. Ninguém substitui o lugar da mãe, nem da sua e nem a do seu cônjuge. Certo, gente? E aí, conforme a gente vai fazendo esse exercício, isso vai chegando no nosso coração, na nossa alma. Por isso, a constelação é para você ver onde você está. Eu também faço atendimento online individual, né? Online individual com os bonecos. Ali você consegue ver onde você está e se libertar dos emaranhados com a sogra, tá? E a sistêmica é uma obrigação nós aprendermos sobre a sistêmica, o planeta inteiro, porque a sistêmica nos devolve o nosso lugar e não substituímos o lugar de ninguém. E ninguém substitui o seu lugar. Certo? Gratidão, gente, por tanta gente maravilhosa aí, ó. E aí quando aprendemos a sistêmica, nós vamos nos conectando com a fonte. Vamos novamente nos conectando com a fonte, com o amor, com a essência, porque você nasceu por amor, certo? Para quem perdeu a nossa meditação do início, vai lá no YouTube depois e faz. Todos os vídeos daqui do Instagram estão lá no YouTube, todas as nossas meditações. Tem meditações lá maravilhosas. Então, vai lá no YouTube e faz a meditação que você vai se conectar com seu pai, sua mãe e a espiritualidade dentro da sua fé, né? Que é o Criador. Tá bom, gente? Gratidão, que essa energia de amor
dessa egrégora nossa aqui, de quem está aqui comigo, que essa energia de amor chegue nas casas da cidade que você está. A cidade que você está, que você receba esse amor e que você possa entregar esse amor para toda a rua da sua casa, para a sua casa, para a sua cidade. Viver a vida. Viver a vida extraordinária. Nossa, que legal! Gratidão por disponibilizar seu tempo e conhecimento. Incrível a aula. Que bom que você gostou. Como que é seu nome? Porque viver a vida extraordinária. Isso é muito bom e temos que viver a vida assim. E como que vivemos assim? Quando estamos no nosso lugar, mas é que a nossa mente e a nossa alma, ela é tão teimosa que ela vai lá e faz emaranhados. Ela ocupa o lugar dos outros, né? Ela ocupa o lugar da mãe, ela ocupa o lugar da sogra e assim a gente vai indo. Então por isso que é bom a gente estar sempre estudando. Vem para o grupo de quinta-feira, tá bom? O grupo fechado, tem o link ali na bio. Só você preencher o formulário, me manda um direct ou um WhatsApp que eu vou amar receber você, tá bom? Beijo, gente! Até segunda-feira, que agora estou indo para Curitiba. Um beijo!